Olá, concurseiro de plantão! Estou aqui mais uma vez para responder mais uma prova de língua portuguesa da UPE-NET. Dessa vez, a prova para oficiais dos Bombeiros de Pernambuco 2018. Uma prova bastante interessante, o nível não está muito alto, nem está muito baixo, nível intermediário, e vai valer muito a pena você assistir a essa resolução para aprender um pouco mais de língua portuguesa para qualquer prova que você for tentar, independente se é da organizadora UPE ou é de qualquer outra. E como eu sempre digo, língua portuguesa é muito fácil. Então fica aí com a resolução. Se você não segue ainda o meu canal, segue, aperta o sininho para receber notificações, dá o like e faz o teu comentário aqui no canal. Tudo bem? Então curte aí a resolução, vai lá. Mulheres comemoram uma década no Corpo de Bombeiros do Paraná. Uma década após a primeira turma, mulheres têm o respeito dos colegas, mas ainda tem longo caminho pela igualdade na corporação criada há 100 anos. O Corpo de Bombeiros do Paraná, criado em 1912, se aproxima dos 100 anos quando a primeira mulher vestiu o fardamento. Foi há uma década quando uma lei estadual permitiu a corporação e a inclusão das bombeiras. Na primeira turma entraram 23 bombeiros militares do sexo feminino. Em 10 anos, elas chegam a 119. Entre oficiais e soldados. Foi o tempo de conquistar o respeito dentro da corporação. Mas o caminho até o Corpo de Bombeiros igualitário não terminou de ser trilhado e passa por uma maior inclusão tanto na base quanto no topo da hierarquia. A ampliação esbarra na lei, que hoje restringe a 50% a entrada de mulheres nos concursos, tanto o concurso para soldado, realizado pela última vez em 2013, pela FAFIPA, quanto o de oficiais organizado pela UFPR. São claros. Atingido o limite previsto, não serão nomeados candidatos do sexo feminino, independente da classificação final obtida no certame. A recíproca não é verdadeira. Se as primeiras posições forem conquistadas por homens, só eles entram. Uma mudança na regra poderia afrouxar a pirâmide que aponta que a proporção de mulheres diminui conforme a hierarquia sobe. Em 10 anos, a patente mais alta atingida por uma mulher foi a de capitã. Para chegar a coronel, topo da carreira, a média na corporação é de 30 anos de serviço. Atualmente, as bombeiras representam menos de 4% de um efetivo de 3.126 bombeiros. A presença está concentrada nos grandes centros. No interior, há muitos batalhões sem presença feminina. Mesmo sendo poucas, elas já causam uma mudança de mentalidade dentro da instituição. Os próprios colegas homens, que no começo diziam duvidar da capacidade das mulheres de fazer um bom trabalho, hoje admitem que era preconceito. Então, é um texto presente no site Gazeta do Povo, né? Vida e Cidadania, mulheres comemoram uma década no Corpo de Bombeiros do Paraná. Bom, pessoal, então é isso. Vamos para a primeira questão relacionada a esse texto. Primeira questão. No texto 1, a abordagem acerca da presença das mulheres no Corpo de Bombeiros do Paraná destaca o seguinte ponto de vista. Letra A. O Estado do Paraná foi pioneiro ao permitir o ingresso de mulheres no seu Corpo de Bombeiros. Não. Isso não é verdade, isso não está no texto. Se a gente volta aqui, olha. Então, lembrando que ele quer abordagem acerca da presença das mulheres no Corpo de Bombeiros do Paraná, destaca o seguinte ponto de vista, né? Então, ele começa o texto dizendo assim: o Corpo de Bombeiros do Paraná, criado em 1912, se aproximava dos 100 anos quando a primeira mulher vestiu o fardamento. Foi há uma década, quando uma lei estadual permitiu à corporação a inclusão das bombeiras. Então, assim, ele não deixa claro que foi o primeiro. No subtítulo ele diz assim, olha, subtítulo:
uma década após a primeira turma, mulheres têm o respeito dos colegas, mas ainda tem longo caminho pela igualdade na corporação criada há 100 anos. Ele fala do Corpo de Bombeiros do Paraná, mas ele não deixa claro que foi o pioneiro, né? Então está falso. E mesmo que fosse, não é um ponto de vista. Isso seria um fato, e não um ponto de vista. Letra B. As mulheres bombeiros levaram 10 anos para conseguir a confiança dos colegas do sexo masculino. Não. Isso também não diz no texto, né? O Paraná mostra respeito à igualdade de gêneros, pois incentiva a presença feminina em todas as funções. Falso, porque ele diz que nenhuma mulher atingiu o patamar mais alto, né, nos bombeiros, que seria o de coronel. Então, falso. Letra D. A equidade entre homens e mulheres ainda não foi alcançada no Corpo de Bombeiros do Paraná. Olha, é verdade, né? Apesar de as mulheres terem entrado, né, no Corpo de Bombeiros, ainda não há equidade, até porque só homens, só esse trecho aí já deixa muito claro isso, só homens se tornam coronéis e mulheres não. Letra E. A presença feminina nos batalhões das grandes cidades mostra que a mentalidade machista está mudando. Não, porque na verdade a gente viu que existem restrições em relação às mulheres no próprio edital do concurso para bombeiros. E claro, né, mulheres ainda não estão no mais alto posto dos bombeiros, né? Então, falso. Resposta letra D de dado, né? Resposta letra D de dado. Segunda questão. Analise as relações de sentido propostas para os enunciados a seguir. Item 1. O trecho. Na primeira turma entraram 23 bombeiros militares do sexo feminino. Significa o mesmo que na primeira turma foram admitidos 23 bombeiros militares do sexo feminino. Verdade. É verdadeiro. Então, com certeza, ser admitido é a mesma coisa que entrar no Corpo de Bombeiros. Item 2. O trecho. Foi o tempo de conquistar o respeito dentro da corporação. Equivale a foi o tempo de dominar toda a corporação. Não. Conquistar respeito não é a mesma coisa de dominar. Dominar envolve força, denota força, né? E respeito não é por meio da força, né? Então tá falso. 3. Ao afirmar que, mesmo sendo poucas, elas já causam uma mudança de mentalidade dentro da instituição, o autor do texto quer dizer, mesmo sendo poucas, elas já causam uma mudança na disciplina da instituição. Não, olha, falso, mudança na mentalidade não é mudança na disciplina, então tá falso. 4. O enunciado, uma mudança na regra poderia afrouxar a pirâmide, deve ser compreendido como uma mudança na regra poderia reduzir a diferença. Sim, ele fala isso no terceiro parágrafo. Eu venho aqui, olha, quando ele diz, está falando lá no segundo parágrafo, atingido o limite previsto, no final do segundo parágrafo, certo? Atingido o limite previsto, não serão nomeados candidatos do sexo feminino, independente da classificação final obtida no certame. A recíproca não é verdadeira. Se as primeiras posições forem conquistadas por homens, só eles entram. Uma mudança na regra poderia afrouxar a pirâmide, que aponta que a proporção de mulheres diminui conforme a hierarquia sobe. Então sim, afrouxar a pirâmide seria reduzir a diferença entre homens e mulheres. Portanto, a resposta é a letra C, 1 e 4. Próxima questão. Questão número 3 diz o seguinte: mesmo sendo poucas, elas já causam uma mudança de mentalidade dentro da instituição. As relações sintático-semânticas observadas nesse trecho estão também empregadas em. Observa que o trecho que está destacado, que eu vou destacar agora, traz uma relação de concessão. O que é concessão? É uma quebra de expectativa. É como se ele dissesse ali, olha, claro, a oração está reduzida nesse ponto 3, porque ele não colocou a conjunção que, ele não disse mesmo que, e o verbo está no gerúndio, né? Então não tem o mesmo que sejam poucas, elas já causam uma mudança, porque se estivesse desenvolvida, seria
mesmo que sejam poucas. Se essa oração estivesse desenvolvida, seria mesmo que sejam poucas, elas já causam uma mudança de mentalidade. Tudo bem? Aí o que eu tenho? Eu tenho uma oração reduzida de gerúndio, porque eu tenho o verbo aí no gerúndio, e está indicando concessão. O que é concessão? Uma quebra de expectativa. Isto é, apesar de serem poucas, elas causam uma mudança na mentalidade. Há uma quebra de expectativa. Então ele diz aí, as relações sintático-semânticas observadas nesse trecho estão também empregadas em... Aí, na letra A, como a própria lei determina que a nomeação de mulheres independente da classificação final independe da classificação final em concurso, pode-se concluir que as mulheres são notadamente injustiçadas. Esse como que inicia esse trecho, pessoal, é um como que indica causa, né? Indica causa. Então não pode ser letra A, eu quero concessão. Eu vou ampliar aqui para a gente perceber melhor. Olha o que ele faz aqui na letra B. Embora estejam conquistando espaços em todas as áreas de atuação, as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer. Então, olha, embora indica concessão? Claro, indica concessão. A resposta é letra B. Letra C. Para que tenhamos uma sociedade humanamente mais igualitária. Ele coloca aqui, olha, equilibrada, né? Esse para quê, pessoal, não indica concessão, ele indica finalidade. Então, para que tenhamos uma sociedade humanamente mais equilibrada e feliz, é essencial que a igualdade de direitos entre homens e mulheres seja alcançada. Então, é finalidade, eu quero concessão, eu já achei letra B. Letra D. Se todos não se engajarem na luta das mulheres por igualdade de direitos, a sociedade como um todo perderá em todas as áreas de atuação. Eu tenho aí um se que inicia esse trecho, que indica condição, relação de condição. Letra E. Quando as mulheres obtiverem os mesmos direitos que os homens, poderemos dizer que a justiça superou a desigualdade entre homens e mulheres. O quando indica tempo. Portanto, a única resposta que traz o mesmo valor de sentido do enunciado, isto é, de concessão, é a letra B de bola. Próxima questão, questão de concordância verbal, diz o seguinte: está de acordo com as normas de concordância verbal o seguinte enunciado. Letra A. Com a participação de toda a tropa, comemorou-se 10 anos da chegada das mulheres ao Corpo de Bombeiros do Paraná. Olha, pessoal, está falso, porque aqui ele coloca comemorou-se 10 anos. Observa que o verbo comemorar é um verbo transitivo direto. Quem comemora, comemora algo. Esse si que está relacionado ao verbo transitivo direto é chamado de partícula apassivadora. E para você que vem estudando aí língua portuguesa, sabe que se eu tenho partícula apassivadora, o que aparece depois, que deveria funcionar como objeto direto, passa a funcionar como sujeito. Então, o sujeito, 10 anos, está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Comemoraram-se 10 anos da chegada das mulheres ao Corpo de Bombeiros do Paraná. Letra B. Na primeira turma de mulheres do Corpo de Bombeiros do Paraná, haviam 23 mulheres destemidas. Haviam não, havia, verbo haver com o sentido de existir, não tem plural, porque ele não tem sujeito. Fica na terceira pessoa do singular. Letra C. Já faziam quase 100 anos que o Corpo de Bombeiros do Paraná tinha iniciado suas atividades. Faziam não, verbo fazer indicando tempo, não pode ir ao plural, é impessoal. Vamos lá, letra D. No século XXI, surgiu novas exigências sociais. Já está errado. Novas exigências sociais surgiram. O verbo surgir tem que estar no plural, já que o sujeito é o termo novas exigências. E letra E é a nossa resposta correta, que diz o seguinte: esperemos que, em breve, a presença de mulheres nos batalhões não seja apenas a exceção de uma regra criada em um passado que deve ser esquecido.
Olha, certíssimo. Esperemos que em breve a presença de mulheres nos batalhões não seja apenas a exceção de uma regra criada em um passado que deve ser esquecido. Certíssima a letra E. Próxima questão, questão de número 5. Assinala a alternativa que atende à norma culta da língua, considerando tanto os usos do verbo como as atuais regras de grafia e acentuação. Eu vou ampliar aqui, certo? Vou ampliar para a gente visualizar melhor. E aí eu tenho o seguinte. Há uma década, o Corpo de Bombeiros do Paraná inclui mulheres nos seus quadros. Olha, errado porque inclui não é com E. Está errado aqui. Inclui não é com E, é com I. Esperemos que daqui a 100 anos temos igualdade de direitos entre homens e mulheres. Olha, errado, pessoal. O que é que acontece? Temos... Quando ele diz aqui, esperemos que daqui a 100 anos temos igualdade, temos deveria estar conjugado no presente do subjuntivo. Por quê? Ele colocou antes um que, né? Esperemos que. Sempre que eu tenho um que antes de um verbo, eu penso logo no presente do subjuntivo. Por exemplo, presente do subjuntivo do verbo estudar. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Presente do subjuntivo do verbo crescer, que eu cresça, que tu cresças, que ele cresça, que nós cresçamos, que vós cresçais, que eles cresçam. Presente do subjuntivo do verbo ter, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Então aqui, olha, esperemos que daqui a 100 anos tenhamos igualdade de direito. Então está falso isso aqui. Todo homem deve saber algo muito simples. O lugar de mulher é onde ela quiser. Quiser com Z? Não dá, né? Tem que ser com S. Lembra? Verbos pôr e querer, sempre com S e nunca com Z. Repete comigo. Verbos pôr e querer, sempre com S e nunca com Z. De novo. Verbos pôr e querer, sempre com S e nunca com Z. Mais uma vez. Pôr e querer, sempre com S e nunca com Z. Decorou? Beleza. Letra D. Reunidas em associações e assembleias, as mulheres fortalecem suas conquistas diárias. Olha, pessoal, sem erro, essa letra D. Lembrando que a palavra assembleia não tem mais acento. É de tongo aberto na penúltima sílaba. Portanto, resposta correta, letra D de dado. Letra E. A ascensão das mulheres na escala hierárquica beneficiaria também toda a corporação. Bom, o erro é a palavra ascensão, que não é com cedilha, é com S, com um único S. Ascensão com um único S no lugar do cedilha. Portanto, resposta letra D de dado. Esta foi mais uma prova, a prova de oficiais do bombeiro, né, dos bombeiros. Espero que você tenha entendido e tenha aprendido um pouco mais de língua portuguesa. Se você ainda não segue meu canal, segue, aperta aí no sininho para receber as notificações e deixa o teu comentário aqui sobre essa resolução da prova dos oficiais dos bombeiros. Tudo bem? Então até a próxima, um grande abraço a todos e até a próxima resolução nossa.